tópico da linha D, do inciso 5º, né, do nosso artigo 61 do regimento, é o exercício legítimo do mandato parlamentar. Ele tem que opinar, tem que dar o parecer, tem que trabalhar na comissão. E é isso que nós vamos ver que não foi cumprido no projeto de lei que está aprovado, não sancionado ainda, da Comissão de Planejamento Urbano e do Meio Ambiente. Eu queria dar um depoimento público para que sirva de documento a quem de direito que a Comissão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, por mim presidida, teve os seus direitos usurpados, uma vez que, numa manobra antirregimental, o presidente retirou ou tentou retirar um membro da comissão apenas porque esse membro se colocava, de uma certa forma, contra ao processo de discussão do PDDU, que não atendia aos interesses da cidade e nem tampouco ao rito legal determinado pela legislação específica, qual seja. Esses elementos normativos para exatamente proteger essas áreas. Não sei, mas foram alertados várias vezes. Agora, onde é que ele fez ortogonerosa? No local onde é já muito caro. Quer dizer, ele despertou o instinto animal do empresário para uma área que já tem uma potencialidade grande, que é a área da orla e aquela área da paralela. Então você concentrou, quer dizer, toda a infraestrutura que você tem hoje, gasto a peso de ouro, que custou o suor de todos os soteropolitanos, serão entregues de mão beijada para o empresário a custo zero. A violação do meio. Por conta disso, o vereador Virgílio Pacheco foi retirado, entre aspas, da comissão, porque pretendia-se que um outro vereador, favorável a qualquer tipo de discussão, assumisse e que nós, que éramos contra o processo de discussão assodada como foi, perdêssemos a maioria na comissão. Isso contraria frontalmente o regimento interno, que diz que o vereador só pode perder um lugar na comissão se terá licença, por perda do mandato, por morte, e um outro quarto motivo, mas nenhum deles por falta, pela opinião. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente contrária aos princípios democráticos. Se a pessoa tem uma opinião contrária, não pode participar, se tem a favor, pode. Então, eu acho que isso foi um dos maiores, digamos assim, assíntes ao direito de legislar, quando você pega um vereador eleito com representatividade popular, legitimamente ocupando o seu mandato, ser afastado de uma comissão e que, por mais que nós fizéssemos questões de ordem e requerimentos fundamentados, inclusive, na legislação, ninguém deu maior importância nisso. Cabe registrar que, em mandato de segurança impetrado na Justiça Baiana, tivemos uma interpelação do senhor presidente da Câmara, Valdemar Cardoso, no dia 27 de dezembro passado, portanto, no período em que se dava a discussão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano da cidade. Outro absurdo que a gente não poderia deixar de nominar e de destacar é que a própria comissão, ela ficou impedida de adotar qualquer outro procedimento com relação à relatoria e ao exame das emendas, porque, alegando um dispositivo do regimento interno,
alegaram que o processo tinha sido extraviado, porque eu estaria, como presidente da Câmara, retendo o processo. Isso não é verdade, primeiro porque o dispositivo que diz que a comissão pode ficar 10 dias é o regimento interno, enquanto que a lei orgânica prevê 10 sessões ordinárias, e não aconteceu 10 sessões ordinárias enquanto o projeto estava na minha mão. Decodificando todos esses vícios que ocorreram ao longo da tramitação do processo. Primeiro, o processo instaurado do projeto de lei 216/07 do PDDU, ele nem sequer as páginas são numeradas, e muito menos rubricadas. Nem os relatórios anexos têm paginação numerada e rubricada, e nem tampouco o processo como um todo. De forma que, logo de início, você vê um vício. Isso proporciona a qualquer pessoa retirar uma página, um documento, um parecer e colocar um outro com mais páginas, com menos páginas, sem alterar nada. Esse é um dos graves erros que tem no processo. O outro é que os pareceres que foram dados, né, e o presidente Valdenor foi muito, quis agradar todas as comissões e entregou a primeira comissão de Constituição e Justiça. Finalmente, poderia ter dado seu parecer no final, que é exatamente a comissão de redação final. Por quê? Porque o plano diretor, ele é um plano extremamente constitucional, está previsto. Toda cidade com mais, artigo 182, toda cidade com mais de 100 ou com mais de 20 mil habitantes, obrigatoriamente terá que ter o plano diretor. E se não tiver o plano diretor, não recebe nenhuma verba do governo federal. Então é uma obrigação. Quando você está votando no plano diretor, você pode até arguir uma inconstitucionalidade no rito. E isso o relator da Comissão de Constituição e Justiça não fez. O rito foi totalmente atropelado, não cumpriu a resolução 25, nem a 34, nem os artigos 40 do Estatuto da Cidade. No entanto, o relator deu parecer dizendo que o plano era constitucional em 2 páginas. E para escrever essas 2 páginas, reteve o plano em mãos durante 63 dias. Ora, se o presidente da mesa, Valdenor Cardoso, tinha tanta pressa em aprovar o plano, por que então ele não deu seguimento para que o plano pudesse passar 10 dias na Comissão de Constituição e Justiça, 10 dias na Comissão de Orçamento e Fiscalização, 10 dias na Comissão de Transporte e viesse para a Comissão de Planejamento Urbano? Quer dizer, não houve isonomia no tratamento das comissões. Oswaldo Vigas, com um ofício, onde constava a assinatura de alguns membros da comissão, e a minha, em primeiro lugar, como presidente, se dirigindo ao presidente da mesa, Valdenor Cardoso, pedindo a ele para uma convocação de uma reunião para o dia seguinte. Ora, a atribuição de convocar a reunião da Comissão de Planejamento Urbano era minha. Naturalmente, eu me neguei a assinar esse documento, porque eu não via nenhum impedimento que eu pudesse fazer de 2 pavimentos. Mas a área urbana, você tem um solo criado. E é em cima do solo criado que o Estado tem que agir para tirar dos ricos que dá para os pobres, fazer transferência de renda. Né? Por exemplo, as operações urbanas consorciadas, o direito de construir, quer dizer, a ortogonerose do direito de construir, todos esses são instrumentos que você tira de um lado e coloca para o outro. É uma forma de você transferir renda dos mais ricos para os mais pobres, e de uma forma até justa. O camarada vai ganhar dinheiro, o empresário vai ganhar dinheiro, mas parte desse recurso é uma concessão dada pelo governo, é uma outorga feita pelo governo para que esse recurso seja transferido em melhorias urbanas, em construção de casas populares, em construção de postos médicos, em construção de escola, enfim, de todos os serviços urbanos que a população merece. Então, no plano diretor, tem as ZEIs, chama-se Zonas Especiais de Interesse Social. E o vereador Gilberto José, muito inteligentemente, diz: tem as ZEIs, que é Zonas Especiais de Interesse Social, são 108 fragmentos de área espalhados pela cidade toda, principalmente nas áreas periféricas. E tem as ZEIE, que são Zonas Especiais de Interesse Empresarial.
tudo bem, até aí tudo bem. Tem as zonas de interesses sociais, que o governo tem que proteger, e tem as zonas de interesse do empresário, que o governo também tem que regular. O que fez o governo? O que fez o Executivo Municipal? Pegou essas áreas, deu uma atenção especial às zonas de interesse empresarial. Que área é essa em Salvador? É o filé mignon. É aquela área que está entre a Estrada Velha do Aeroporto e a Orla Marítima, e que vai da Avenida Pinto de Aguiar até a Avenida Orlando Gomes. São os únicos restícios de Mata Atlântica que restam, com uma quantidade enorme de rios, né? É uma bacia do Jaguaribe, com 4 afluentes: o Passavaca, o Mucambo, o rio Xangô e o próprio Jaguaribe, o Trobogi. Uma área com aspectos ambientais extremamente delicados e que precisavam ser protegidos. E é através dessa área, que ainda está praticamente sem construção nenhuma, que vem toda uma ventilação para a cidade. Nós temos um vento permanente, oriundo da direção nordeste, e que torna esse clima de Salvador mais ameno, porque nós temos um clima extremamente quente, mas essa ventilação constante torna o clima ameno. É isso que faz Salvador uma cidade com temperatura entre 22 e 22 umidas. O que ele toca, ele pode transformar ferro em ouro, em diamante, em coisas preciosas. Basta ele abrir gabarito, fechar gabarito. E essa é a função do plano diretor. A função do plano diretor é você fazer justiça social, através de você concentrar para determinadas rendas, para determinadas áreas, os investimentos públicos e privados, e preferencialmente os privados, para você tirar partido desse recurso que o empresário vai colocar para fazer um prédio maior na infraestrutura local, que o governo hoje não tem, nem o governo municipal, com ajuda, mesmo com a ajuda federal e estadual, não tem recurso para fazer. Ora, se você vai investir 1 bilhão de reais na linha do metrô, por que não protege essas áreas circunvizinhas das estações? Sua Excelência, com a palavra. Faz tempos que nunca passei tanta vergonha em minha vida ao ser integrante de um coletivo. Eu que desde os 15 anos de idade participo do processo político nas lutas contra a ditadura, assistindo a ditadura se movimentar, inclusive no parlamento, nos executivos, como ela colocava seus esbirros, seus paus mandados para fazer aquilo que ela queria fazer, além da violência, né, para dar um ar de legalidade, legitimidade. Eu nunca vi na minha vida, nem nas eleições indiretas para prefeitos, governadores, presidentes da tal forma o Poder Executivo, desempenhando papéis que eram representados anteriormente pelos